Entrou água no meu ouvido e tampou, está começando a escorrer. O que eu posso fazer? E se eu não fizer nada, pode acontecer uma coisa grave? Se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vou falar sobre a água quando entra no ouvido, o que eu preciso fazer e o que eu preciso tomar cuidado quando acontece isso. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de dar o seu like e curta o nosso canal. O que vai acontecer é que a região externa do ouvido ela pode conter micro-organismos e que, como é mal ventilada e ser um pouco aquecido, é um ambiente ideal para a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias e até mesmo os fungos, aqueles mesmos das micoses. Isso pode causar um problema enorme se a água que entra fica por muito tempo dentro do ouvido. Isso pode proporcionar não somente a irritação dentro do ouvido e até mesmo coceira, mas também infecções, as chamadas otites externas, que vão ser muito mais intensas nessa fase do ano que começa calor, piscina e mais contato com o ambiente mais quente. E afinal, o que é a orelha externa? Ou que muitos falam, ouvido externo. É a região antes do tímpano, é toda a região de fora do ouvido e que está fora das estruturas importantes para a audição. O que pode acontecer quando entra água ou qualquer outra coisa pelo ouvido, pelo buraco do ouvido, ela chegar a ocupar essa região. Só que como ela é mal ventilada, é um espaço de poucos milímetros, ela pode acumular material e ali causar inflamações. E o que Papai do Céu fez para não poder ter infecções numa região muito suscetível a infecções? Primeira coisa, que as próprias curvas do ouvido impedem o acúmulo de material. É feito para drenar qualquer coisa do ouvido, escorregar pelas curvas da orelha e sair externamente. E outro recurso muito importante é a famosa cera. O que vai acontecer? A cera vai funcionar como se fosse uma sílica gel. Ela vai absorver a umidade, formar pequenos bolos que vão rolar por fora do ouvido. Então, quando acontece depois de um mergulho, depois de uma piscina e de repente cai aquele pelote, é o processo natural de limpeza do ouvido e não necessariamente sujeira ou desleixo de mãe. Inclusive temos um vídeo sobre o cotonete que estamos aqui no card. E qual que é o grande problema do cotonete? Ele é grande e às vezes para muitas pessoas ele pode ocupar praticamente boa parte da área mais estreita do ouvido. E aí ao invés de conseguir puxar, ele pode empurrar para as áreas mais profundas do ouvido, formando as famosas rolhas e tampando o ouvido. E nesses casos é necessário um otorrinolaringologista para poder fazer a remoção adequada e segura dessa cera, seja com pinças específicas ou até mesmo com a famosa lavagem de ouvido. E quando entra água, o que pode acontecer é sobrecarregar. E dependendo da forma que ele entra, muito subitamente, por exemplo, num mergulho, numa jatada de água com muita força no ouvido, ele pode acabar pegando essa cera e empurrando para áreas mais profundas, ficando no ponto que ele não consiga sair sozinho. Não somente essa umidade vai facilitar infecções, as otites externas, como às vezes o efeito de rolha, de tampão que muita gente fica preocupado nessas férias de verão. Quando acontece essa sensação, tentei medidas e não resolveu, um otorrinolaringologista é importante para isso. Mas se eu estiver muito longe, não tiver um acesso tão rápido com o otorrino, o que eu posso fazer? A primeira medida prática é tentar enxugar, mas sem colocar objetos dentro do ouvido que possam empurrar justamente, por exemplo, a cera ou qualquer outra coisa que tenha para a parte mais profunda do ouvido. O que a gente recomenda? Virar a cabeça, deixar o ouvido virado para baixo e com movimentos laterais na entrada do ouvido, com uma toalha, não precisa entrar dentro do buraco, ou até mesmo com um pouco de algodão, para ajudar a ver se essa massa escorrega e escoe por fora do ouvido. É claro que se a cera for muito grande ou estiver inflamado a ponto da pele fechar e não conseguir drenar, aí não vai ter jeito, vai precisar de pelo menos um médico avaliando nessa parte. Na emergência, os médicos que vão atender, eles podem ajudar nessa primeira parte e pelo menos aliviar tanto a questão inflamatória como a dor local que pode acontecer junto quando acontece esse episódio. E é claro, se o médico avaliou, olhou dentro do seu ouvido e não achou objetos, e também, se a pessoa estiver vindo de uma gripe, um resfriado, uma sinusite, outra coisa que pode acontecer sem ter essa obstrução pode ser secreções nasais vindas por dentro, causando a otite ou irritação no ouvido médio, dentro do tímpano. E por isso que quem vai poder diferenciar o que está acontecendo
é um médico. E o último cuidado em relação ao cotonete é que se ele entrar em áreas muito profundas, isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, o canal auditivo tem em torno de até 1 até 2,5 centímetros. Ou seja, às vezes dependendo nem metade da haste entrando dentro do ouvido, ele pode acabar atingindo o tímpano, causando lesões, inclusive a perfuração do tímpano. Outra dica de internet que às vezes a gente não recomenda é o uso de álcool ou qualquer outra substância, por exemplo, água oxigenada, para tentar fazer essa rolha sair. O grande problema é que isso pode irritar a pele e se tiver micro-organismos vai destruir, abrir a camada de proteção da pele, permitindo uma maior extensão da inflamação e maior disseminação de micro-organismos dentro do ouvido, piorando se for um caso de inflamação como otite externa. E também nunca é recomendável tentar qualquer outro objeto que tiver à mão, como por exemplo palitos, grampos ou até mesmo aquelas pazinhas japonesas para tentar tirar a cera. Se não tiver nenhum objeto, você pode machucar o ouvido ou até mesmo as estruturas mais internas, como por exemplo o tímpano. E o último sinal que devemos ter cuidado quando acaba entrando algo dentro do ouvido é se dias depois começa inchaço, coceira, até mesmo na região externa do ouvido, é sinal que pode estar iniciando algum processo inflamatório causado por causa disso. E nesse caso, também precisamos ver uma medicação mais adequada com o médico avaliando de onde está partindo a infecção. Nem sempre as gotinhas externas, mesmo com antibiótico, podem resolver tudo. Se for uma infecção mais interna, é necessário outras medidas e antibióticos específicos para o tratamento da otite média. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, siga no nosso canal e ative o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Até mais!